Bom dia! Hoje é um domingo de Páscoa. Eu até ia gravar o vídeo ontem, mas eu falei, não, vou aproveitar a energia do domingo de Páscoa e vou gravar no domingo de manhã. E hoje nós vamos falar de dois arcanos muito especiais, é o casal master, que é a Imperatriz e o Imperador. Nós vamos começar hoje com a Imperatriz, que é o arcano 3, olha aqui, observem. Bem, a Imperatriz, ela é sempre, lógico, representada por uma mulher, né? Ela é o feminino dos arcanos maiores. E a Imperatriz, ela sempre representa a fertilidade, né? Não é à toa que algumas delas sempre é uma mulher grávida. Criatividade, e ela é a carta da prosperidade. Então, sempre quando sai a Imperatriz, né, ela é sempre uma coisa muito positiva. A Imperatriz, ela sempre fala de novos empregos. Ela, se alguém em relacionamento pergunta, né, e o que o meu marido, meu namorado acha de mim, e sai a Imperatriz, ou seja, essa pessoa acha que você é a companheira de vida, é a companheira ideal de vida. O alerta da Imperatriz tenha paciência, porque a Imperatriz não é uma carta rápida. Então, não é uma carta que vai acontecer de um dia para o outro, né? Veja que aqui, quando uma mulher está grávida, ela fica 9 meses, né? O que é o normal para ter um filho. Então, é paciência. Então, como a Imperatriz é a própria carta da prosperidade, eu trouxe hoje dois elementos para a gente falar de prosperidade, né? De leis de prosperidades. Porque aí vocês vão me falar, nossa, Fabrício, cada dia você fala uma coisa de lei. Sim. Prosperidade é um tratado, prosperidade são leis, e prosperidade não acontece do dia para o outro. Por isso que tem que ter paciência, tem que ter resiliência, tem que ter estudo, né? Por exemplo, tem gente que convive um pouco comigo e fala, poxa, você tá toda hora lendo um livro, toda hora fazendo a meditação, toda hora não sei o quê. Porque o cérebro da gente tem que entender que eu quero isso para minha vida. Então, eu jogo informação nele a todo momento. É um hiperfluxo, né? A todo momento eu tô vendo. Por exemplo, eu tenho... no meu trabalho, eu tenho alguns momentos de horas vagas. Eu já tenho um livro lá em PDF no meu computador, que a hora que eu tô com a hora vaga, em vez de eu ficar ali no Facebook, eu abro o livro e já vou fazendo minhas anotações e vou lendo. Aqui em casa eu já tenho um livro que na hora vaga eu deito no sofá para ler. Tem os áudios que eu ouço, enfim, né? E hoje nós vamos falar de duas coisas bem importantes usando o tema da Imperatriz. Um deles, que é o maior, é a maior coisa, a maior sabedoria que a gente tem que ter para atrair prosperidade é a gratidão, tá? Só que gratidão, nem sempre a gente entende o que é gratidão. Porque a gente virar e falar, Deus, muito obrigada, não sei o que. Isso é oração, não é de fato gratidão. Ganhei um presente, eu falo para a pessoa, muito obrigada, gratidão. Isso é educação, né? A gratidão, na verdade, ela é uma mudança de olhar. É ela olhar para as coisas de uma forma diferente. Por exemplo, se eu moro numa casa que não é confortável, tal, mas eu tenho a gratidão de que eu tenho um teto, porque muita gente não tem esse teto, né? Ser grato, na verdade, é a gente transformar as nossas tristezas em alegrias. Ter gratidão é a gente não ficar olhando para o problema, é a gente pensar na solução. Então, é algo muito mais complexo, né? E a gratidão, assim, eu não vou lembrar, gente, mas tentei de toda forma ver onde eu vi isso, para saber o nome da pessoa, e eu não me lembro, não consegui achar. Tem um guru americano que ele escreveu vários livros, né? E ele que teve esse start da gratidão. Ele conta uma passagem que ele mora numa casa, ou morava, né, na época, e tinha um abacateiro. Então, ele fez uma colheita de abacates e saiu distribuindo para todos os vizinhos. Todo mundo agradeceu, obrigado. Só que, um dia depois, ele encontrou uma vizinha e essa vizinha falava, muito obrigada, que abacate gostoso, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo outro. Falou uma infinidade de coisas que fizeram com o abacate. Quando ele chegou na casa dele, ele falou, preciso dar mais abacate para ela. Foi lá, encheu um cesto de abacates e levou para essa vizinha. Na hora que ele estava retornando, ele falou, caramba,
É isso. O universo entende quando a gente é grato, do mesmo jeito que eu entendi, que eu disse, né, que na minha cabeça, falei, bom, se ela gostou tanto, deixa eu levar mais para fazer a alegria dela. O universo é a mesma coisa. Então, quando a gente agradece, ele entende que a gente quer mais do mesmo, assim como quando a gente reclama, né? Então, sabe aquela história lá do orar e vigiar? E é isso, né? Em vez de eu ficar reclamando, eu agradeço, porque aí o universo fala, ah, entendeu que é gratidão, eu quero mais, ela dá mais. É por isso que a gente tem que sempre ter o exercício da gratidão, né? Existem várias técnicas de exercício da gratidão, mas assim, eu vou ensinar 2 bem básicos para vocês. Vocês colocam em 3 horários do dia, né? Por exemplo, às 6 da manhã, ao meio-dia, às 6 da tarde, para o relógio despertar. E nesse momento, vocês agradecem por 3 coisas. Então, gratidão que eu fui no supermercado e não tinha fila, que ontem eu fui desistir de 3 supermercados que tinha fila. Então, gratidão porque não tinha fila, eu consegui fazer minha compra. Gratidão porque uma amiga minha me deu um bombom, gratidão, enfim. E um outro, que é um exercício que é para o resto da vida, é você ter um caderno da gratidão. Como que funciona o caderno da gratidão? Compre um caderno, não pegue coisa usada para esse tipo de coisa. Compre um caderno, decora bem bonito esse caderno do jeito que você gosta e todos os dias de manhã escreve 10 coisas de qual você é grato. No começo, a gente vai escrever mesmo sobre a casa, saúde, família, papapá. Depois, porque assim, o conselho é, não fique repetindo sempre as mesmas coisas. Depois a gente vai começar a agradecer pelas pequenas coisas e é aí que a coisa começa a funcionar. Então, escreveu 10 coisas de gratidão, lê as 10 coisas e fala 3 vezes gratidão, gratidão, gratidão. Vocês vão ver como as coisas vão começar a acontecer e como o universo realmente dá mais do mesmo. A outra coisa, ainda falando da Imperatriz, é a questão da integridade. Gente, vocês sabiam que ser íntegro também é uma coisa muito importante para você ser próspero, né? E assim, a gente tem uma crença de que os ricos não são íntegros. E existe uma pesquisa que diz que as pessoas mais íntegras do mundo são as pessoas mais ricas do mundo. Então, assim, lógico, né? Eles têm dinheiro, para que eles vão dever pro Zé do bar da esquina? Não vai, não precisa disso. Para que eles não vão pagar bem o funcionário? Eles pagam bem. Por que eles não vão registrar funcionário para não pagar imposto? Gente, isso... A pessoa pode até ter uma empresa enorme, mas se ela burla essas integridades, ela não vai para frente. Ela pode acumular dinheiro? Pode acumular dinheiro, mas isso não é prosperidade. Muito com certeza essa pessoa não tem uma família que a deixa feliz. Muito provavelmente algumas coisas vão acontecer na vida dela que ela vai ver que o dinheiro não compra. Então, assim, a gente tem que ser íntegro em tudo. Eu não tenho dinheiro para pagar aquela dívida. Vai pelo menos conversar com o credor e sinaliza o que está acontecendo, né? Eu vou ter uma funcionária, eu preciso de uma funcionária para cuidar das minhas filhas, por exemplo. Não vai querer pagar R$300 para criança, para menina, né? Ir lá cuidar das crianças. Então, assim, a gente tem que repensar pequenas coisas. Me oferecer um emprego que eu vou ganhar muito bem, tá? Mas você precisou mentir, enganar algumas pessoas para conseguir esse emprego? Se você conseguiu, sinto muito em lhe dizer, você até vai receber o bom salário, você até vai ficar um certo tempo no seu emprego, mas você vai ver que com esse dinheiro você não vai conseguir construir nada. Nada. Pode comprar uma casa? Pode. Você pode comprar um carro? Pode. Mas e isso vai perdurar pro resto da vida? Ou em algum momento você vai perder isso? Né? Então, são esses tipos de coisa que a gente tem que pensar. Eu sei de uma pessoa que tem um bom salário, né? Só que não é registrado na íntegra, ou seja, tanto o patrão quanto essa pessoa estão burlando o sistema. Essa pessoa não consegue ter nada na vida dela e nem vai ter, né? E nem vai ter. Enquanto ela não for íntegra com as pessoas ali ao seu redor, ela não vai conseguir ter nada. Então, é isso. Vamos pensar... por exemplo, né? Eu estava lendo um artigo que eu adoro, saber da vida dos milionários, né? Vai que, né?
E aí estava entrevistando um motorista de um multimilionário nos Estados Unidos, e o motorista falou que ele ganha $200.000 por ano. Ou seja, ele ganha quase 1 milhão, ou se não for mais de 1 milhão de reais por ano. Ou seja, esse cara, ele deve ganhar uns 80 mil por mês. Aí você fala, mas também, né, ele tá dirigindo para um multimilionário. Pois é, o multimilionário, ele poderia pagar um salário de 2 mil, 5 mil, igual acontece aqui para motorista no Brasil. Só que não, ele tem a consideração de que aquele motorista faz um bom trabalho para ele, aquele motorista zela pelos cuidados dele, então ele paga o que o motorista merece na concepção dele. Ou seja, para ele, $200.000 não vai ser nada, mas ele sabe que ele vai ter um funcionário competente, um funcionário também íntegro, né, que não vai precisar ficar fazendo várias coisas ao mesmo tempo para poder ter uma vida digna. Então é isso, gente. Mesmo que a gente ainda não chegou a ser milionário e pagar 80 mil reais por mês para um motorista, mas não custa nada. Todas as vezes que a gente contratar algum serviço, a gente de fato, né, pagar pelo aquele serviço com muita gratidão, né, com muita integridade, porque existem pessoas que contratam, por exemplo, um jardineiro. Vamos falar aqui do jardim. Contrata o jardineiro, falo pro jardineiro, quanto você cobra para limpar aqui o meu jardim? R$150. Ok, vem. Só que na hora de pagar fica, mas não tem um chorinho? Mas não sei o que lá? Não, gente, não tem. Integridade, respeito, ok? Então essas são as duas dicas da Imperatriz. Agora nós vamos falar do imperador. O imperador, gente, ele é o dono da porra toda, né? Vamos falar bem assim? O imperador, ele fala sobre conquistas, ele fala sobre líderes, né? Então, quando sai numa consulta alguém que pergunta, né, alguma coisa sobre o imperador, então a gente sempre, sobre alguém, então sempre fala, olha, essa pessoa é uma pessoa muito lutadora, é uma pessoa que consegue arrebanhar pessoas, né, uma pessoa que conquista muitas coisas na vida. Só que o imperador, ele tem uma ressalva assim muito grande. Quando sai um imperador, a gente sempre toma aquele cuidado, porque o imperador, ele pode ter um ego enorme. E a gente sabe que o ego, ele não leva ninguém a lugar nenhum, né? Você ter autoestima é uma coisa, você ter amor próprio é uma coisa, e você ter ego é outra totalmente diferente, né? Por exemplo, uma vez saiu de um pai que perguntou para mim, né? Como que é a minha relação com os meus filhos? E aí saiu o imperador. Aí eu disse para ele, olha, os seus filhos te admiram muito, seus filhos te acham um homem que lutou, que conseguiu tudo na vida, mas o senhor está num pedestal e ninguém consegue chegar até o senhor. Que tal descer do pedestal e falar para os filhos, olha, venham, falem comigo, né? E aí essa pessoa ficou muito assustada, porque já é um senhor de mais de 70 anos, e ele ficou meio assustado. Aí ele disse, agora eu entendi porque que meus filhos nem falam comigo. Então, é assim, né? O ego é tão grande, foi tão grande, que os próprios filhos resolveram se afastar dele. E o ego é uma coisa que atrapalha muito a prosperidade. Por quê? Porque a gente tem que ter motivos verdadeiros para ser próspero. Se o seu motivo para ser próspero é provar para alguém, pisar em alguém, você não vai conseguir ser próspero. Porque isso não é a natureza próspera, porque a natureza próspera, ela está conectada com Deus, né? E o ego, ele é uma coisa muito terra, então não vai conseguir. Eu conheço uma história de uma pessoa que queria muito ser rica, queria muito se formar numa faculdade, porque a mãe comparava ele com os outros primos, né? Então a mãe chegava e falava, você viu fulano? Se formou em não sei o quê. Você viu fulano? Comprou tal carro e você tem só esse. Então a pessoa, ela quer, né? Eu vou falar no presente, porque essa pessoa ainda faz isso. Ela quer a todo momento ter dinheiro, trocar de carro, não sei o quê, para falar para a mãe, olha, vai lá agora contar para as tias que eu também tenho.
E isso, gente, isso só traz sofrimento, porque o dinheiro, ele traz felicidade pra gente quando a gente tem uma causa muito nobre, né? E essa causa muito nobre, muitas vezes está envolvido a você fazer caridade, que ó, eu nem ia falar isso nesse momento, mas eu vou aproveitar aqui o imperador e vou falar, veio agora na minha cabeça, então significa que é para eu falar. A caridade, gente, também é um dos princípios top ali, ó, na lista para prosperidade, né? Você sabia que existe uma técnica que você usa de divisão do seu dinheiro, que é para você dizer para o universo assim, olha, eu tô sabendo administrar direitinho o meu dinheiro, né? É uma técnica com alguns envelopinhos que você separa, enfim. E tem o envelope da caridade. Então, você pode ajudar uma instituição de caridade, você pode determinar que tal família você vai dar uma cesta básica, né? Para quem tem muito dinheiro. Por exemplo, outro dia eu fiquei tão feliz que eu estava assistindo uma aula dos meus professores e eles são lá do Rio Grande do Sul, né? E eles falando e explicando essa técnica e falando, e eles falando, olha, a gente faz para nossa vida pessoal, a gente faz para nossa empresa e papapá. E aí eles falando, então, porque da minha vida pessoal eu ajudo o Médicos Sem Fronteiras, eu ajudo não sei quem, eu tenho uma criança que eu cuido dela lá na África e a cada 6 meses eu recebo cartinha, foto, ela contando o que ela tá fazendo, não sei o quê. Aí da empresa. Porque a minha empresa ajuda a Fundação Edmilson em Taquaritinga. Aí fiquei super feliz, né? Porque eu moro em Taquaritinga, a gente sabe da importância da Fundação Edmilson aqui na cidade, embora muitas pessoas não tenham gratidão. Dizem até que o Edmilson usa isso só para não pagar imposto de renda, que se dane, que se for isso, mas pelo menos ele está ajudando as crianças, entendeu? Que o objetivo final tá sendo legal, não importa se a trajetória não é tão esplêndida assim, porque na verdade é ele que vai estar carregando isso. O que importa para mim é que tem aquelas crianças que estão sendo ajudadas, né, que tem a oportunidade de ter um futuro diferente na vida. Então, assim, eu fiquei muito feliz, porque eu pensei, falei, é verdade mesmo, né? Porque como que eles vão saber que tem a Fundação Edmilson em Taquaritinga, sendo que eles moram muito longe daqui, né? Se fosse alguém em Ribeirão Preto que falasse, eu até poderia desconfiar, mas alguém lá do Rio Grande do Sul, então de fato, é verdade. Então, eu fiquei muito grata a eles também, porque estão ajudando aqui mal ou bem a nossa comunidade, né? Então, é isso, gente. Não fique com o ego aflorado, não queira conquistar as coisas para provar para alguém que você não vai conseguir conquistar nada, não queira conquistar as coisas para jogar na cara, né? Às vezes acontece de você não se dar bem com algum parente, por exemplo, e aí você fala, também vou ficar rico, vou pisar naquela pessoa, não vai ficar rico. Sinto lhe informar, não vai, porque você até pode ganhar muito dinheiro, mas esse dinheiro vai escapar da sua mão de uma tal forma que você não vai saber onde você gastou o dinheiro. Então é isso. Então vamos focar nesses princípios que nós falamos hoje, né, que é da gratidão, da integridade, do ego e de fazer o bem para o próximo. Gente, vocês sabiam que existe uma escala de vibração, né? Que tem algumas pessoas, principalmente Elaine Ourives, ela trabalha muito a escala Hertz, que ela fala, né? E a gratidão é a maior vibração de todas. A gratidão, ela tá muito próxima à gratidão de Deus. Então, assim, quando a gente de fato é grato, mas é ser grato, né? Não adianta ser hipócrita ali, só repetir falar, gratidão, gratidão. Não, é ser grato, é sentir a gratidão. Então, vocês estarão vibrando numa sintonia muito, muito próxima de Deus, tá bom?
Uma boa semana para vocês. E agora começa a nossa época da Páscoa, né? Algumas religiões sentem muito, religiões não, vamos dizer, algumas pessoas que têm algumas crenças ali sentem muito a quaresma, né? Aquele peso da quaresma. Agora então é o tempo de dar aquela aliviada, porque começou a época da Páscoa, né? Porque a Páscoa não é só hoje, existe alguns dias aí pela frente que a gente se mantém nessa vibração da Páscoa. Então, uma boa Páscoa, uma boa época da Páscoa para vocês. E até domingo que vem.